Portanto, essa palavra bem-aventurado, que a princípio ela seria uma espécie de um adjetivo, ela está qualificando esse ser, ela pode ser um substantivo. Em que sentido? Eu posso falar que bem-aventurado é aquele que tem a glória dos céus. Ok? Então eu posso tanto enxergar ali as qualidades, ou se eu trouxer para esse contexto religioso mais estrito, bem-aventurado é aquele que tem a glória dos céus. É o sol ambulante no meio da gente. Tem que dizer assim. Pensa no espírito elevado e eleva ele mais. Esse é um bem-aventurado. Jesus seria então um deles. E ele não queria iluminar a gente, né? Ele um solzinho, a gente ainda nas trevas da nossa ignorância, ele acendia uma vela para a gente. Essas palavras são velas para a nossa evolução. E com uma vela a gente pode também na escuridão. Até a gente aprender a valorizar o que é a claridade em oposição à escuridão. Né? E o motivo de ser bem-aventurado, ele também explicou lá para a gente que foi a condição da gente ter o coração purificado. Olha que bacana isso, né? Em vários blocos a gente traz simbolicamente para o nosso centro cordial, coração, por isso que vem das palavras cordialmente, é trazer com o coração né? Recordar, trazer de volta para o coração. Então é interessante que nós somos espíritos, somos inteligentes, mas a gente, na nossa no simbolismo que é tão peculiar da nossa condição espiritual, a gente contribui ao coração, a condição de ser um grande reservatório das qualidades nobres que a gente pode vir a ter. Tá? Então aqui a gente não perde isso, né? Jesus está falando aqueles que têm um coração puro. Lá dentro do coração está limpinho, não tem mácula, não tem desvio de conhecimento, de raciocínio, de procedimento. É um coração que cabe coisas nobres lá dentro dele. Só coisas nobres. Porque o que não é nobre não entra nesse coração. Esse mente é puro. Mas esse coração, essa nobreza, já é inato do coração ou a gente pode adquirir isso aí? Sim, ela é adquirida. O primeiro passo, para chegarmos nesse ponto, a gente tem que, igual podemos começar aqui, vocês já começamos a ter consciência de que a gente tem, simbolicamente, esse receptáculo sagrado, que a gente tem que ali colocar coisas novas. Tá? Então a gente não nasce com essa lucidez, ela vai sendo adquirida na medida que nós vamos crescendo. Tanto é que a gente vai colocando coisas mais puras no nosso coração. E a gente vai limpando o que está lá dentro, que não deveria estar lá. Não é assim que a gente faz o nosso crescimento? Uma atitude que não foi legal para a gente? E aí o bacana é o seguinte, a gente tem a mente comandando. Essa coisa a gente guarda no coração. Os Espíritos falam com a gente, onde é que estão as leis divinas? Na nossa mente, na nossa consciência. E isso vale indistintamente para o ser mais sábio e o ser mais ignorante, no sentido de não ter muita cultura. Porque ele já traz isso lá dentro. É a dor da consciência que bate em cada um de nós. Nós sabemos exatamente quando fazemos algo que não é bom. Então, dor de consciência. De onde surgiu isso? De acordo com os meus espíritos, uma benevolência que Deus nos consegue colocar no nosso centro de conhecimento essa informação que nós devemos trabalhar ao longo do tempo, que nós estamos vindo. Tá? Então, esse coração, ele vai variar. Tem muitos que têm um coração bonito, né, por fora, né? A gente está evoluindo, a gente tem um coração bem caiado. Bonitinho, passou o pauzinho lá por fora, está bonitinho, ainda por dentro, então tem coisas novas. Mas a gente não deve se punir por isso, gente. Nós somos espíritos em evolução, muito de nós, muito menos eu. Então, por hora, usando a palavra que me foi concedida, a partir de uma experiência que me deram, uma oportunidade que me deram para estudar e compartilhar. Apenas isso. Não sou melhor do que nenhum de vocês. E mais, se eu tiver que ser melhor do que alguém, tem que ser melhor do que eu mesmo. A minha comparação evolutiva não é comigo, é comigo. Então, o passo que eu dei ontem, se eu dou o passo que eu dou hoje, é melhor do que aquele que eu dei ontem. É nesse sentido que tem a minha dimensão. Enquanto o ser humano ficar só projetando isso no outro, nesse caso da evolução, porque a nossa vida é relacional, a gente precisa um do outro. Mas a evolução é individual. Então eu tenho que comparar comigo mesmo.
Por isso que Santo Agostinho falava lá no final do dia, fazia os anos de consciência, né? Pô, será que eu pisei na bola em alguma coisa? A gente chegar nesse ponto, nós estamos a meio passo para ver a bem-aventurança. Vou dando o primeiro passo para ela. Porque a gente já tem humildade para parar e analisar tudo que a gente fez durante o dia. Pum! E tomar o golpe. Porque se a gente for fazer a coisa conscienciosamente, for vasculhar, a gente vai ver que tem coisas que realmente a gente precisa enfrentar, que não é legal. E também acariciar, passar o passo quando a gente se deparar com atitudes que foram novas. Todos nós temos essa condição. Né? Bom, então a recompensa é esse merecimento aí de vereadores. Eu quero trabalhar com vocês um pouco essa ideia do coração, dos sentimentos novos. Então eu trouxe aqui para a gente fazer a seguinte reflexão. Vocês já ouviram falar em relíquia? Relíquia? Já ouviram essa palavra? Já? Relicário? Eu vou usar uma metáfora aqui para dizer para a gente. O nosso coração é o relicário. Relicário é o nome que a gente dá para um objeto, um lugar onde a gente guarda relíquias. Vou ver se eu me faço explicar. O coração, simbolicamente, ele representa uma coisa, onde eu coloco dentro dele coisas que se consideram relíquias. Bom, o que é uma relíquia? Uma coisa que para mim tem muita estima, tem muito valor. A gente vai falando, são sentimentos nobres que eu coloco dentro do meu coração delicado. Ok? Então, para a gente parar para pensar, eu queria que vocês ficassem um pouco com essa imagem, que eu vou voltar várias vezes nela nesse sentido. Né? Então, essa relíquia são essas coisas preciosas, as coisas que eu dou valor. O meu coração é delicado. É o escaninho corporal onde eu vou armazenar essas coisas. Tá? Então, isso aqui é o caminho da felicidade. Me faz feliz, pode fazer feliz o semelhante. Se eu quero guardar, eu quero dividir com quem estiver pelo caminho. Tá? É como se fosse o relicário da fraternidade universal que Jesus quer. Ok? A gente, graça, obtém, a fruta de conquista, a gente coloca na cara. Vamos investir no nosso tempo. Bom, o coração puro, então, ele vai ser essa fonte na qual lá dentro eu só armazeno essas coisas positivas. Está claro aí para vocês essa imagem? Tem um relicário também que o pessoal usa, né, gente? Aqueles cordõezinhos relicários. Alguns têm até o formato do coraçãozinho. Ali, às vezes, tem uma palavra que é importante para você. Tem um retrato de um ente querido. Tem um nome da esposa, do esposo, dos filhos. Tá? Aquilo ali para a pessoa é algo de muito valor. Pode ser bijuteria. Não estamos falando de valor físico. Nós estamos falando de valor sentimental. Ok? Bom, vamos passando um pouquinho para frente. A esse respeito, eu trouxe uma imagem aqui. É uma pena que vocês não vão conseguir. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu trouxe uma imagem do livro dos mortos dos antigos egípcios. Aqui tem uma imagem do livro de Maria. Não sei se já viu, conhece isso, né? O livro dos mortos era o livro dos conselhos que as pessoas gostavam de ter junto dos seus corpos, porque eles eram reencarnacionistas, né, gente? Não ganhamos isso. Eles têm essa ideia da libertação da alma, da volta do corpo, o processo de unificação tem a ver com isso, só que é uma ideia que ainda destoa muito do que a gente conhece hoje, né? Porque precisava colocar o nome lá no caixão, para o cara não errar, eu tinha que tirar das vísceras, colocar dentro dos vasos canópicos, mas o coração ficava dentro do corpo. E às vezes eu tinha uma cópia do livro dos mortos, ou pintava na parede, se fosse uma pessoa bastava cenas do livro dos mortos. Aí o que os nossos irmãos egípcios falavam? Depois que separavam do corpo, é feito um julgamento. Quem preside o julgamento, na ideia deles, é o Deus Anubis, que aí se parece com um chacal, né? Uma espécie de um cachorro selvagem. É ele que corta, né, o cordão. E o que ele está fazendo aqui? Dá para vocês verem que tem uma balança? O julgamento é feito da seguinte forma: juízo final deles. Pega o coração do ser humano, coloca de um lado da balança, vai do outro lado e coloca a pena, mate, a pena, uma pena. A alma nobre tem um coração leve como pena. Uma linguagem muito próxima dessa que Jesus usou no sentido de pureza. É isso? A gente fala, quando a nossa alma está assim, não, estou com a alma leve, a alma já é leve. Mas a força de expressão que a gente usa para dizer estão aliviados, ou aliviados, nesse sentido. Então, não nos faltam
os conhecimentos. Por isso que hoje a gente está fazendo algo aqui, uma característica da doutrina espírita, que ela é uma doutrina científica, ela lida com conhecimentos, com informações, com experiências, ela é filosófica, e aí, o que vem a raiz? O que a filosofia é? É o questionamento, a nossa amizade da sabedoria. O que eu faço com o conhecimento? Para que esse conhecimento serve? De que maneira ele me é útil? De que maneira ele me convém ou que ele não me convém? Isso é filosofia. Então, é essa dupla ligação que vai melhorar a nossa condição de ser humano em termos de entendimento, para a gente reconhecer perante a nossa humildade, a nossa limitação, que Deus é um ser infinitamente maior do que qualquer um de nós, ou mais sábio que possa compreender. E que cabe a mim respeitá-lo, respeitar o semelhante, é por aí que a gente vai. E nesse sentido, a gente estabelece a concepção religiosa, do religário, da conexão que a gente faz com o nosso Criador. É tendo consciência da nossa ignorância, é tendo consciência de quanto nós temos que ser simples e humildes na nossa caminhada, porque nós não somos nada além de uma fagulha desse amor. Devemos tudo ao Criador. Então, por isso que a gente tem que ter graças sempre, sempre, sempre. Apareceu dificuldade? Agradece. Não apareceu dificuldade? Agradece também. O outro está em dificuldade? Agradece que você não está passando, mas manda o pensamento positivo para ele lá. Né? E aí, dentro desse capítulo, peguei uma outra citação que nos convém aqui para o capítulo do nosso lar. Antes de entrar no tema. Estão vendo a volta que eu estou dando? Olha só, o que tem de suco aqui nessa brincadeira? Lá no mesmo capítulo 8, no item 5, tem um item que se chama assim: pecado por pensamento. Pesado, né? Pecado por pensamento. Né? Eu até então pensava que pecar, contrariar algo, né? Os valores morais, etc. Enfim, seja lá o que for, você é algo só físico. Então eu posso pecar pelos pensamentos. Vocês lembram o que Jesus comentava? Orai e vigiai. Pessoal, nós vivemos imersos, mergulhados num mar de pensamentos. Nesse momento que nós estamos num mar de pensamentos, nós, os amigos espirituais, entrelaçados à nossa disposição, e nós, como seres que podemos usar o nosso livre-arbítrio, é que vamos filtrar esse pensamento. Esse eu fico com ele, esse eu fico, esse eu descarto, não. E aí, Jesus vai lembrar que a gente tinha que vigiar. Muito cuidado, não só com o que a gente fala, é o que a gente pensa. Antes de falar, você pensou. Antes de agir, você pensou. Então, a fala, né, de ação verbalizada, né, e outras formas de ação como física, elas nada mais são do que materializações do pensamento na condição do objetivo. Essa mesa só é mesa que alguém pensou. Cortar uma árvore de uma maneira ou de outra. O desenho que ela tinha, ela existiu lá na cabeça dele, dela, não sei como foram os artigos aqui. Antes ela estava lá no plano das ideias. Ele pegou as ideias, pensamento, ideia, e concretizou para a mesa. Se a gente faz isso do ponto de vista físico, imagina o que a gente não pode fazer do ponto de vista espiritual. E alguns ainda duvidam. O Espírito plasmou um móvel lá. Eu queria ver um móvel. Ele plasmou um móvel. Como que isso é possível? Se ele tem puro coração, se ele tem... Olha como que vai conduzir o pensamento dele. Às vezes ele está acessando energias que estão ao meu redor, que para mim são inatingíveis. Então são processos naturais, gente, que a gente às vezes toma susto por não conhecer essas coisas. Tá? E aí, o que está lá nesse capítulo, pecado por pensamento? Mateus diz o seguinte, lá no capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Presta atenção. Ouviste o que foi dito. Se essa coisa está aparecendo em Mateus, já era coisa conhecida.
Vocês já ouviram, vocês conhecem isso aí, já ouviram isso aí. Aí vem Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Então Jesus está forçando eles a pensarem um pouco mais, a saírem daquela coisa que eles só viram, não vou adulterar. Então, beleza, Jesus está dilatando o conceito de adulterar. Para alguns, esse adultério aqui, ele só se concretiza se de fato ele se realiza no plano das ações. Jesus está mostrando, opa, você pode adulterar em termos do plano das ideias, do pensamento. E é tão grave quanto. Mais uma vez, policia os pensamentos. Então vamos lá. O que seria esse adulterar ou cometer adultério? Eu separei algumas definições para a gente pensar dentro do que a gente chama do espírito da lei. Vamos esmiuçar isso. Ok? Bom, adulterar é cometer um adultério ou adulterar é a mesma coisa. Tá? A mesmo campo aí da ação. O que seria esse adultério? O adultério vai se caracterizar todas as vezes que eu vou desrespeitar um compromisso de fidelidade estabelecido. Aqui no caso, ele está falando de uma fidelidade conjugal. É o exemplo mais direto que ele citou aqui, mas pode ser em qualquer instância. Pensemos, por exemplo, no nosso compromisso com o nosso Criador. Nosso compromisso com o nosso Pai, honrar o Pai e a mãe, está lá. Respeitar, né? Deus acima de todas as coisas. Está lembrando a gente do compromisso que a gente estabeleceu com aquele que está ali na condição temporária de nosso Pai, né, físico, com o nosso Pai maior. Então, como é que se estabelece na dimensão divina? Todas as vezes que eu transgredir as leis divinas, eu estou cometendo adultério. Por quê? Eu estou quebrando o compromisso estabelecido. Você está adulterando o que está estabelecido. E quando a gente adultera, né, deixa eu falar aqui, ação e reação. Você agir de conformidade com a lei, ação de conformidade com a lei. Você agiu não conformado com a lei, ação, reação de não conformidade com a lei. Então isso acontece direto com a gente. Por exemplo, eu posso demonstrar minha infidelidade, como eu disse, em relação ao meu cônjuge, ao código de leis estabelecido pelo meu país, no ponto de vista de leis humanas. Toda vez que eu cometo uma infração de trânsito, eu estou cometendo um adultério. Porque existe uma lei, uma regra para ser seguida, uma orientação. E eu não cumpri aquela orientação. Eu posso não cumprir porque eu não conheço uma possibilidade, erro menor. Tá? Que Deus sabe, mas aquele ignorante, ele vai cobrar menos. Agora, se eu sei e eu erro, eu estou sendo negligente, ou eu posso errar porque eu estou contrário, não aceitando a lei. Esses dois casos aqui, gente, não tem como. Porque esses aqui vão caracterizar formas diferenciadas de adultério. Tá? Então, veja bem, toda vez que eu tiver um ambiente no qual haja uma infidelidade, uma quebra de um pacto, de um compromisso, uma instância corruptiva, pessoa tentando ludibriar o outro para se dar bem de um combinado, ele está cometendo um adultério no sentido mais amplo. Okay? Então é importante a gente entender isso, que adulterar eu posso fazer de duas formas: o pensamento e ação, ou o pensamento ou ação. Pensamento ou ação, né? Um ou outro, pensamento e ação, porque a ação é a concretização do pensamento. Pensei mal, mas ficou represado em mim. Beleza, já comecei a evoluir. Eu não deixei sair de mim. Tá? Já estou me controlando em relação a isso. Agora é hora de eu controlar daqui para dentro. Eu não posso deixar isso subir. Tá? Está dando para acompanhar, gente? Tranquilo? Bom, aí vem uma citação aqui do Evangelho. Eu vou citar literalmente uma frase desse capítulo mesmo. Olha o que ele diz. Foi organizado pelo Kardec, a gente sabe, como os espíritos comigo dão um nome, uma referência, aparece lá. Essa não tem uma referência para ligar um espírito específico, tá? Mas diz o seguinte, olha como que o teor está dizendo para a gente que essa mensagem vem de um espírito elevado. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal.
vão voltar no relicário, na relíquia, vão voltar no coração puro? Vocês acham que quem tem um pensamento nobre não vai ter um coração puro? Se ele tem um pensamento nobre, ele é regido por essa força. Então ele tem que colocar lá dentro do relicário dele coisas novas. Então isso aqui está mostrando para a gente que nós não sabemos utilizar de uma maneira devida o nosso potencial de pensamento. Quando alguém chega perto de nós com um pensamento ruim, a gente fala, não, vamos dar, vamos ter isso, não pensa assim, nós estamos pensando só negativo, mas não é assim? Está tentando influenciar a nossa ação com um pensamento meio downhill. Mas fala, muda de pensamento, os espíritos são cansados de falar isso, inclusive como regra para se tratar vários procedimentos, inclusive obsessivos. Primeira coisa, muda de pensamento. Né? Pois não. Disso aí. Né? Nós não nascemos para ser ilha, não nascemos para ser continente. Ah, tem outro lá que é uma ilha, então vou construir uma ponte, vou chegar até lá, vou trazer ele para cá. Ou eu vou lá, pegar minha canoa e vou lá. A vida nos coloca nessas situações cotidianamente. Estou falando, eu não tenho receita não. Estou falando com vocês a partir do que eu pude estudar aqui e das reflexões que eu faço sobre as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Exatamente. Né? É um desafio para a gente. Isso, é um Mas desafio. você tem que se perguntar da seguinte maneira, é um desafio, mas se eu estou tendo condição de parar para pensar nisso, eu sou um agraciado. Você é um agraciado, porque você está conseguindo perceber. Isso vai dar condição de você selecionar melhor e tentar acertar nas suas ações. Porque a gente funciona, né? Por tentativas, né? Essa pureza que Cristo trata, ela se sobrepõe às questões materiais da vida. Porque quando você fala, o mundo, ele me ataca de tal forma que se eu exercitar essa pureza, eu vou virar um alvo. Eu entendi o que você disse. Mas essa pureza do Cristo, ela se sobrepõe completamente a todas as questões materiais da vida. Ela desconsidera as questões materiais. O que acontece conosco? Por que é difícil da gente entender essa ideia? Como o nosso pensamento e o nosso espírito ele ainda é tão formatado às formas materiais, como nós ainda somos muito dependentes dela, nós ainda não conseguimos deixar com que essa claridade, essa pureza que está em gênero, como o Paulo disse que ela está passível de desenvolvimento, ou melhor, como Kardec diz, nós somos perfectíveis, ou seja, passíveis de melhoramento. Nós ainda não temos a capacidade de entender o que é essa pureza. O Cristo ele era tão puro que ele se doou, ele doou o seu corpo biológico, a sua vestimenta física, temporária, a imolação, porque se ele quisesse, ele tinha pedido e ele simplesmente não teria sido crucificado. Então, assim, a pureza, ela se sobrepõe completamente às questões materiais. Enquanto nós estivermos presos às questões materiais, nós jamais vamos conseguir ser puros. Tá? E isso é um processo longo, árduo e gradual. Ok? Obrigado. Tá vendo? Por isso que a gente divide a mesa. Ele me deu tempinho para tomar água. Mas é porque a gente está numa comunidade também de aprendizado. Eu vejo as coisas assim, né, gente? Como eu falei, não foi só da boca para fora, não. Quem me conhece sabe que eu penso assim, vocês vão me ver assim na vida profissional, tentando ser melhor a cada dia, errando também, né? Mas é importante pensarmos nisso. Aí eu trouxe aqui para a gente já avançar no caminho preparatório do tema do nosso lar e fazermos algumas considerações sobre o pensamento. O que é o pensamento? O que é para vocês pensamento? Pode? O que eu posso chamar de pensamento? Posso falar aqui, são o que, por exemplo? O pensamento, na verdade, eu posso falar que o pensamento pode ser o ato, o efeito que eu tenho de trabalhar com ideias. Extensão do nosso relicário. É uma extensão do relicário, no sentido, se eu trouxe o que está ali, no caso das coisas boas que a gente está falando. Ou também, se eu pego a minha mente lá e coloquei coisas no relicário, eu vou irradiar isso. Pensamento, na verdade, eu posso caracterizar como esse ato, um efeito de nós trabalharmos no plano das ideias. Termos consciência de coisas, refletirmos, isso aí é o pensamento.
Eu posso levar o pensamento para a música, posso levar para a culinária, para as relações sociais, para as questões amorosas, para questões sociopolíticas, econômicas, enfim. Né? São as ideias que eu tenho ali, que eu cultivo, e é interessante que, como eu falei que a gente está mergulhado no mar de ideias, a gente troca. A gente tem essa possibilidade de trocar ideias. Inconscientemente. E Jesus quer que a gente faça boas trocas. Tá? O que não serve nem para a gente nem para os outros, a gente deixa de lado. O que serve para a gente e para os outros, a gente guarda um pouquinho para a gente e divide com o outro. Porque ele também tem que caminhar. Se eu guardar só para mim, eu estou sendo egoísta. Ok? Por isso que. Né? Você já fez aí pra gente? O da candeia, né? Mas eu cheguei não dou de ouvir, não. Oi? Não, às vezes, aqui, vamos pensar que se hoje. Estou falando de evangelho. Sim, vamos pensar isso como nós. Se hoje eu já consigo trabalhar esse tempo atrás, nós temos que olhar para nós, no retrovisor lá, para a gente ver o tanto que a gente caminhou né? e o que está lá na frente para a gente. E olha só, já melhorei pra caramba, mas eu não sou santinho, não. Então, assim, mas já é um bom começo, né? A gente está podendo, sim, poder encarar essas coisas com mais tranquilidade, gente, é muito importante para a gente. O equilíbrio, que eu falo, né? Todos nós temos aquele dia que não está legal, aquele dia que está super bem. A gente queria que o dia que está super bem fosse a constante das nossas vidas, não é. Há uma série de fatores, né? Mas a gente tem que ter consciência disso. Se errou, saber pedir perdão, isso faz parte da mulher, né? Então, eu posso falar que o pensamento é a minha maneira de pensar, né? Minha função que faz cogitar, né? As ideias ali, trazer, formular essas ideias. Pois bem, algumas pessoas, vamos falar que o pensamento é uma linha que fala assim, o pensamento da gente é um dos 5 poderes intelectuais que a gente tem. Né? Eles falam que lá junto é pensamento, memória, imaginação, poder de compreensão, tem outro que eu esqueci, não sei se é faculdade comum. Tá? Mas o que eu quero com isso dizer é o seguinte, ó, é uma habilidade que a gente tem aqui, que a gente pode trabalhar para caracterizar melhor o nosso intelecto, a nossa capacidade de compreensão. Ok? Bom, nesse sentido, quando a gente fala em pensamento, então está claro para a gente que existem 2 tipos de pensamento, didaticamente falando, tá, gente? 2 tipos de pensamento. Aquele que a gente pensou e não sai da gente, e aquele que a gente pensou e sai da gente, em forma de palavra e em forma de ato. Um fica represado e o outro já vai embora, vira copo, né? Veja bem, nós somos responsáveis por tudo que pensamos, falamos e fazemos. E isso mostra quanto Jesus era nobre. Coerência, pode pegar qualquer ato desse aí que vocês vão ver que está coerência. Pensamento e ação. Né? Ali todo momento fazendo isso. Até o próprio exemplo que o Juan disse, o fato dele vir para o nosso plano físico, né? Sujeitar as nossas condições, é uma consequência disso aí. Uma forma como que ele consegue lidar com isso. Né? De uma maneira assim, bem amorosa, bem fraternal. Bom, então, recapitulando algumas coisas que eu considero importantes aqui para a gente seguir o raciocínio. Primeiro, ao falarmos de pensamento, a gente fala de criação de ideias. Ok? Bateu aí? Tá legal? O pensamento são ideias. Crio, estou concebendo. 2. As ideias são concebidas em nossa mente. Beleza? Tranquilo? 3. As ideias podem ser concretizadas ou não. É o exemplo que a gente falou aí. Ó. Ou ela ficou aqui, só no campo da imaginação, ou ela se concretizou. Né? O amor platônico que a gente tem sempre por alguém, em algum momento da vida, ele só fica no campo das ideias, ele não se concretiza. Né? Para dar um exemplo. Né? Bom, o pensamento é a nossa atitude mental. O comando que ele nos orienta e nos apresenta aos outros. Tá legal isso? Tá? Aqui, ó. Pensamento é a nossa atitude mental. Mas o CPF do espírito. CPF do espírito. Por isso que na espiritualidade familiar vem aqui para que traz seus indigados. Ok. Né? A gente vai irradiar aquilo ali, de vibração. Né? Eu não estou vendo você na matéria, estou vendo você além da matéria. Esse é o tesouro que as traças não tamanho. São essas coisas que são os valores que a gente leva para a vida, e isso ninguém tira de nós.
Uma roupa pode tirar de nós, um objeto a gente pode perder, pode ser furtado, esquecer um objeto. Mas essas coisas não. Essas são nossas. Tá? Na nossa caminhada a gente leva tudo de novo. Então, passando o ponto seguinte, eu lembro aqui uma frase do Buda, Siddhartha Gautama, né? Olha o que ele diz. O que somos é a consciência, o que somos é a consequência do que pensamos. O dito popular que fala que a gente é o que a gente come. Ele aqui está dizendo isso de uma outra maneira. Mente sã e corrupção. Mente sã e corrupção. Esse é o equilíbrio, tchau, que a gente deve buscar. Né? Nossa mente, nosso espírito limpo, um corpo cada vez mais purificado. Até que não tenha mais necessidade do corpo, a gente vai ser só essa mente em expansão. É a expansão da mente que vai ser o nosso corpo. Né? O poder criativo assim, esplêndido. Depois, a doutrina dos espíritos, a doutrina dos espíritos, eu selecionei algumas frases sobre o pensamento e compartilho com vocês. Vocês veem como é que está o pensamento em consonância com a doutrina espírita. Kardec vai dizer para a gente que o pensamento é um atributo essencial do espírito. Não tem jeito de eu pensar no espírito se eu não pensar no pensamento. Porque o pensamento é uma característica inerente ao espírito. Você pega o espírito, o que eles falam? O que é espírito? Princípio inteligente. Ora, se tem inteligência, tem pensamento, tem ideia. Estão vendo a coerência? Então aqui, ó, desprima a gente se vendo sem as roupas, tudo lá. Oi. E uma coisa importante também, o que nos diferencia, um espírito já individualizado de um espírito ainda não individualizado, é justamente o pensamento contínuo. Então os animais, eles ainda não possuem um pensamento contínuo. Nós, seres pensantes do reino nominal, nós já possuímos o pensamento contínuo. Isso é o que diferencia o ser individualizado, o espírito individualizado do espírito não individualizado. Tem que colocar. Por isso que eles operam muito no campo instintivo e as coisas para eles não têm certeza. A gente amarra. A gente amarra as coisas. Tá? É isso mesmo que nos faz dizer diferença. Obrigado. Guardei aqui. Bom, o Hernani Santana ele vai falar o seguinte: para ele, pensamento é a usina geradora. Você está trabalhando com outra característica do pensamento. O que uma usina faz? Ela gera o quê? Energia, força, né? Expansão. Né? Olha o que ele está dizendo. O pensamento é a usina geradora de força eletromagnética. Opa! Já trouxe uma característica aí do nosso pensamento. Tá? Ele tem o poder eletromagnético. Por isso que a gente influencia as pessoas. Por isso que a gente recebe a influência dela. Os espíritos influenciam nossas vidas? Aqui, ó. Os espíritos, ó. Bem mais do que pensar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Olha o mar de pensamento que o Buda está falando aí. Estão vendo? Eu não estou inventando o ovo de Colombo, não. Estou tentando apenas esclarecer para a gente perceber melhor isso. Tá aí, existe. Para quem acredita e para quem não acredita. Clinicamente é mensurável, né? Bota os eletrodos lá, você identifica as ondas, as faixas e sai com o computador lá. Exatamente. Tomografia, uma série de coisas aí que nós temos aí na medicina tratam isso. Na hora que você está dando um passe lá, por exemplo, você está trabalhando com o quê? Energia. Comandada por quê? Pelo pensamento. Se eu não tiver o pensamento, aquele átomo mecânico, ó. Se eu conectar meu pensamento com aquilo, é energia, é força. Tá? E isso muitas vezes a gente despreza tanto que tem gente que não acredita nessas forças. Entendeu? Por desconhecer, por ignorância mesmo. Nós somos isso aqui, né? Usina geradora de fonte eletromagnética, naturalmente captável pelas outras mentes. Olha, é natural. Posso de repente não estar falando nada aqui, olha aqui, se a gente vai em sintonia, de repente a gente está trabalhando uma ideia. Aqui, a gente tem uma ideia. Assim. Quantas vezes isso não aconteceu na vida da gente? Acontece muito com a minha esposa. É isso que eu ia te falar, né? Caso é sem brincadeira. Eu olho assim e falo, Cristina, você pensou nisso? Para pensar. Eu falo, você não acredita. Aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes, até a gente entender. Olha, nós somos espíritos aflitos. Na toa que a gente está junto, não. Se não tivesse, está acontecendo uma coisa. Não, entendeu? Não tem que ser assim, não. Estou dando para vocês um exemplo
de como que na faixa mental já tem essa proximidade. Tem coisas que eu divido dela, e ela também. Mas tem coisas que a gente já está tão experimentado no negócio, como não pode se falar assim, se tivesse que tomar, vamos ver qual decisão que ganha. Primeiro com comida. Primeiro com comida. Eu pensava, você já sabe que eu não quero comida. Coisa boa, gente. Você vê, mas já é uma coisa, né? A gente começa com comida, né? Cabelo, sei lá, coisa do tipo. Bom, o Williams Moses vai falar o seguinte: pensamentos são mensagens de variado teor mental. Olha que bacana isso aqui. Um pensamento nosso é uma mensagem que a gente interessa para o mundo, a gente solta por aí. Alguém pega. Por isso que é variado teor mental. Tem cuidado. Tem hora que ela está mais intensa, tem hora que ela é mais nobre, tem hora que ela não é nobre, tem hora que ela está intensa também, apesar de não ser nobre. Aí, ó, pensamento espalhando, né? Aí ele fala, de fato é a linguagem das almas, a energia criadora. A doutrina espírita já está trabalhando esse pensamento com essa dimensão que a gente está vendo, energética, né? Fluídica, etc. Então, se nós pensamos que nós somos essa usina, automaticamente nós contaminamos o meio. Mas também nós somos contaminados, certo? Certo. Por isso que a gente tem que se orar e vigiar. A gente tem um detector dentro da gente capaz de filtrar esse índice de contaminação. A água que nós tomamos, ela foi contaminada em algum momento. Mas ela chega para a gente mais purificada, não chega? Ó, filtrando aqui para lá. Então é um pouco por aí. Eu estou falando. Nem tudo que é lícito me convém. As coisas são claras. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, assim, essas frases, gente, elas não foram ditas ao léu. Elas têm uma ressonância profunda. Se a gente ficasse só com uma frase, eu falar, vou pegar essa frase aqui, esse ano eu vou me dedicar só a ela. Eu vou testar a aplicabilidade disso na minha vida e nos outros. Vou ficar impressionado. E às vezes, por que tem uma série de livros que aparecem aí de autoajuda para as pessoas? Porque as pessoas esqueceram daquilo. É preciso que alguém chegue lá no papel de novo e coloque essas mensagens com teores mentais diferenciados. Você vai no livramento, ele de tudo é tipo. Tem vários teores mentais aí. Você tem que escolher aquele que você está na faixa ali que você quer. Às vezes você tem um livro que você tem que ler, não necessariamente o que você gostaria, por outras obrigações. Não fala aquele livro mais livre. Da mesma forma, assim, com a música, com os pensamentos. Chegou lá numa roda de conversa, as pessoas estão conversando uma coisa que não é muito bacana, planta um assunto diferente ali, tira um rumo ali, falou mal de alguém, desvirtua ali no sentido de puxa para outra direção. Então o pensamento ele passa a ser para a gente um idioma universal. É por isso que é possível os espíritos se comunicarem. Eu comunicar com o espírito do chinês. Vamos comunicar com ele por pensamento. E eu vou entender, ele vai entender. É como se meu pensamento viesse para ele decodificar para o chinês e o contrário. Tá? É óbvio que às vezes a gente precisa colocar na nossa própria língua para divulgar. Né? Os pensamentos são os modeladores do ser. Então, o pensamento nos modela. O que a gente pensa, como o Buda falou, nós somos consequência daquilo que pensamos, né? A gente está vendo, o pensamento ele modela a gente, a nossa atitude. Né? Por quê? São eles que promovem os nossos atos. Eles que vão botar combustível para a gente agir ou não. Tá? Assim como o homem pensa, naturalmente ele se comporta. O pessoal está assustado, às vezes, com a postura de algumas pessoas no país mais radicais e pensa exatamente daquela maneira, só não teve a oportunidade de fazer tudo. Qualquer situação, tá? Não estou falando só da questão política, não, tá? Então, isso abriu espaço para a vazão dele. Redes sociais, gente. O que tem problema na rede social? A pessoa vai lá e escreve o que ela quer, ou portanto, o que ela pensa. Parem para pensar nisso, gente. Quantas desavenças estão colocadas ali? Que antes ficava só na cabeça dela, né? Agora não. Ela passa, manda para todo mundo. Quem quer essa? Que é o nosso amigo falando isso aqui? Não acredito. Não é assim, gente? Eu não estou falando com vocês, não é a realidade que a gente está vendo. As pessoas estão falando o que elas pensam e acham que está certo.
Elas não estão preocupadas se o outro vai ser elogiado, se o outro está sendo. Ela Qualquer quer falar o que assunto. ela pensa. Melhor você falar assim, Não filtra nada. você está usando preto, eu não gosto de preto. Preto, para mim, não é cor. Aí vai falar assim, como assim? Quem está usando preto é eu. Né? Tô Não, eu falando com ela, tô isso é exatamente o contrário, tá, gente? Eu uso preto, mas não fico com aquela de luto, não. É outra dimensão. Né? lógico. Mas tudo por quê? Depende do que está no meu pensamento. Ele está falando, você está de preto. Pô, porque hoje eu vou com essa roupa aqui, amanhã eu vou com verde, para mim, né? Hoje, no caso, né? Está de Você vai ser preto. elegante? Mas então, isso. Igual eu falo lá nesse hora, eu brinco muito com os colegas. Gente, o pessoal tem hora que eles brigam pela cor do céu. O tom de azul não é o que ele quer. Eu falo, o pincel não está na sua mão, não, meu amigo. Então, não vai você falar assim categoricamente com isso, né? Agradeça cada dia diferente um do outro. Né? Mas quem quer brigar? Bom, então, só para finalizar essa parte aqui, e para a gente ir para outra, né? Paladinho, Emmanuel. O que o Emmanuel disse no pensamento? Um pouco que você falou, minutos atrás. É a força criativa, a exterioridade. Né? Sou eu o criador do ser músico. A gente sempre fala. Nosso pai é o criador do princesão, né? Todo lado. Até com relevo e tudo mais, esse CD, grandão. Né? E mostra pequenininho. Aqui, ó, que é o exterioriza. Estabelece atitudes. O pensamento estabelece as atitudes. Gera hábitos. Governa expressões e palavras. São paredes em que nos enclausuramos ou asas em que progredimos para a ascensão. Eu vou falar com isso. Né? Imagem muito feliz do irmão. Pensamento, ele me aprisiona, mas ele me der. Eu vou parar, porque está na hora da nossa pressa. Né? Vou fazer assim. Só uma observação, gente. Complementando o que o falou, pensamento, lá no livro dos Mensageiros, o André Luiz, eles se encontram com o pessoal lá e eles narram como que funciona a escola dos obsessores. Né? Então, existem verdadeiras escolas para obsessores. E aí, tem toda a conversa lá, mas basicamente a mensagem central ali daquela narrativa é a seguinte: o obsessor, ele não coloca nenhum pensamento na sua mente, ele não tem esse poder, nenhum, sério. O que eles fazem? Qual é o trabalho? Como que eles aprendem lá? Eles sobrepõem imagens. Então vamos supor que você gosta de beber, por exemplo. Você gosta muito de beber. Então você já tem esse pensamento. A partir deste pensamento, o obsessor ele vai colocar novas imagens, sobrepondo aquele pensamento. Então ele vai incentivar aquele pensamento pré-existente em você. Então, nós percebem que nós nunca podemos jogar a culpa do obsessor? E sempre tem que existir ali o processo chave-fechadura. Eu tenho sempre que dar a abertura. O Chico mesmo dizia isso, né? Macumba pega, Chico? Não, macumba não pega. Imagina uma parede. Se você jogar uma pedra nela, a pedra vai bater e voltar, não é? Mas se a parede vai com um buraco, a pedra vai passar. É basicamente isso, tá? Nós temos que estar receptivos a determinado pensamento, a determinada ideia, tá bom? Por isso que muitas vezes a gente começa ali timidamente em determinada área e com o passar do tempo aquilo vai tomando proporções gigantescas. Há pouco tempo agora nós passamos por isso, né? Vocês devem conhecer várias pessoas que dentro do campo político ficaram radicais, né? Começaram ali com uma pequena ideia e acabaram por ser dominados por ela. Por quê? É o conjunto da mente que esmaga as individualidades que se deixam, que não vigiam, né? Antes de entrar aqui, antes de abrir o nosso relicário e tirar aqui alguns relíquias, a gente só gostaria de fazer o seguinte: falar de pensamento para falar de saúde mental, falar de saúde mental, falar de saúde espiritual. Tá? Nós vivemos um momento muito difícil, onde muitos de nós estão padecendo de enfermidades mentais. Um pouco disso que a gente está falando, nós não estamos sabendo selecionar pensamentos bons que estão ao nosso redor. E vocês vão ver, esse livro foi escrito em 1944. A mensagem desse capítulo é sobre o pensamento.
Tá? Daqui a pouco eu vou dividir para vocês, ficar venerando mais. Então vamos lá. O capítulo 37, ele tem por nome a pregação da ministra, a ministra venerando. Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente do que eu fiz na vez passada. Eu queria resgatar algumas coisas aqui com vocês e aí depois eu leio alguns trechos para dar a fala para a própria veneranda. Pode ser assim? Bom, então primeiro, André Luiz estava saindo daquele êxtase dele, né? Eles estavam falando sobre sonho, né? E estava muito contente, tinha visitado a mãe em pensamento, né? No desdobramento dele lá. E aí, antes de passar aqui, eu lembro que tem uma cena bonita aqui no nosso lar. Vocês já devem ter visto aqui com a Luana. Que é quando ele estava no umbral. Luana, você falou isso aqui umas 2 semanas, falou isso. Ele estava no umbral e ele não tinha pensamento religioso tão curado, né? Você imagina, umbral é uma área de o dono de ferro, pensamentos pouco edificantes. Né? Você pode ter qualidade lá no umbral também, né? Mas os pensamentos são de natureza. É um local para isso mesmo. É Um local para expurgo, né? Expurgar. Para que a gente desgoste do mal que é Do mal que estava ali. E nessa passagem, ele pensou na mãe e resolveu fazer uma oração. Ali ele criou uma conexão com ela no pensamento. Mas estava do lado dele o tempo todo. Só que ele não a via, não a percebia. Então isso conosco acontece assim aos montes. Às vezes a gente pede auxílio, o auxílio está do nosso lado e a gente não vê. Então o que a gente recomenda nesse caso? Pedir a Deus a sabedoria para enxergar os pequeninos detalhes, né, dessas mãos que estão ao nosso redor para nos amparar, que a gente saiba reconhecê-las e aproveitar ainda que seja uma falangezinha do dedo, já sinal de que alguém se condoeu com uma queda nossa por isso. Então, em primeiro lugar, ele escreve a veneranda como uma senhora de idade madura, semblante bonito, cheia de simplicidade. Vocês vão se lembrar que ela é um espírito extremamente evoluído para o nível do nosso lar, está lá desde a formação. Parece que foi na correlação do tempo aqui, século XIX, para uma colônia fundada por portugueses, estavam aqui saindo aqui, vocês acho que da época do Império aqui, né? Bom, 200 anos de tarefa ativa em nosso lar. Ininterrupto, né? Trabalho útil e sem esmorecer e sem reclamar. Ou seja, 1 milhão de horas. Isso um pouquinho antes desse livro vir à tona. Porque vocês acham que esse espírito parou de trabalhar? Ou seja, ela é uma milionária no exercício do serviço útil. Então, a primeira importância que eu quero dar aqui é de quem é essa pessoa que vai fazer a preleção lá no nosso lar. Tá? Então é um espírito que a gente teria que ajoelhar perante ele, porque tem exemplos demais de exercícios da fraternidade, né? Aos montes, em detalhe. Muita gente acha que no nosso lar só tem espírito. Grande equívoco. Uma das preocupações que a André Luiz tem é exatamente não sair rotulando as pessoas. Okay? Então a gente nem sabe detalhes da vida dela. Não importa, o que importa é a área de atuação dela, que é o trabalho igual do outro. E isso ela tem. Ela tem e tem moral para falar sobre isso. Né? Principalmente comparando comigo. Né? Então, 200 anos de tarefa ativa, era o servidor com o maior número de horas. Eu tomei licença para fazer a conta, 1 milhão de horas dá 42 mil dias ininterruptos de trabalho, que significam 116 anos de trabalho, ou seja, foi 200 anos, ela trabalhou mais do que 13 horas por dia, todos os dias, de forma ininterrupta. E garanto para vocês que ela ainda está aprendendo, está burilando, e ela vai arrumar tempo para tudo. Tá? Lembra do Chico? O Chico parece que não teve nenhuma falta enquanto funcionário. Tudo. São os exemplos que tem que ficar com a gente. Eu estou com a dorzinha. Funcionário, eu estou com a dorzinha no joelho. A dorzinha no joelho está te indicando
caminhar. Então tá com a dancinha no joelho, leva o caminho para baixo. Né? Mas tá nesse sentido, a gente vive arrumando desculpa. Qualquer coisinha isso para, né? E em função de tudo isso, ela teve a oportunidade, assim como o governador de nosso lar, todos os espíritos que estavam próximos ali, era a única que teve a oportunidade de ver Jesus nas esferas resplandecentes. Palavra de André Luiz. Gente, imagina. Para pensar. E mais, tendo essa oportunidade, André Luiz fala, ela não comentava com ninguém disso. Se a gente estava Jesus, cara, que sentia ali, né? Aquelas coisas. Não, ela não comentava. E ela tem uma importância em nosso lar que pode ser dimensionada por esse trabalho dela. Ela atuou em várias áreas, ela fez planejamentos de salões nos quais ocorriam as coisas do nosso lar. Ela era como se fosse a paisagista, a pessoa que tinha sensibilidade de sobra para captar os interesses tão diversos e criar aquilo ali. Né? Então ela usava muito a questão da natureza, ela se inspirava, uma vez perguntado de onde vinha a inspiração dela por essas paisagens tão naturais. Aí ela dizia que isso ela buscava nas passagens do Mestre Jesus. Jesus sempre estava no monte, próximo ao mar, né? Então ela queria reviver isso e trazer essa energia positiva para as pessoas que ali estavam do nosso lado. André Luiz já disse aqui no livro, nos anos 40, quem sabe aqui, que ela já tinha condições para não permanecer no nosso lado, que ela só permanecia lá porque ela tinha espírito de amor e sacrifício. Isso é alma nova, tá? Que pode sonhar com as esferas elevadas, mas prefere ajudar os que estão ali. Né? Venerando aqui o desejo de Menezes Solar, Luiz Passandu, Madre Teresa de Calcutá e outros anônimos que a gente não sabe o nome, mas com seus histórias, né? São verdadeiros anjos caminhando por nós. Bom, as conferências que a ministra Veneranda fazia nesse salão ao ar livre, elas eram muito requisitadas, mas não era qualquer pessoa que podia estar lá, não. Uma regra do nosso lado, uma disciplina estabelecida pelo governador. Ou seja, as conferências só eram ouvidas por espíritos sinceramente interessados. O tempo é precioso, né? O ministro Veneranda vai deixar de fazer umas outras coisas para prestar um trabalho útil, de orientar, esclarecer. Então, detalhe, o governador também, ele colocava as pessoas próximas, ficassem próximos a ela, sentados próximos a ela, apenas pessoas que trabalhavam no ministério e que já tinham muita experiência no assunto que ela iria tratar. Eram os únicos que poderiam perguntar. E qual era o argumento que ele dava? Não queremos dar vazão para questionamentos fúteis. Então, quem pode perguntar é como se fossem os doutores no assunto, e ela está falando para todos. Imagina a preocupação dela, sabendo que tem gente ali que entende do assunto, tem gente que entende mais ou menos, e tem gente que precisa entender. E ela fala para todo mundo uma vez só. Né? Então, André Luiz pediu autorização e foi concedido a ele a oportunidade de ser um ouvinte. Ele teria que ficar junto aos servidores ali do Ministério da Regeneração do Auxílio, distante dos outros. Tudo isso que eu estou falando é porque o André Luiz pergunta: eles ali estão sentados ali, quem são aqueles? Né? E aí os companheiros dele diziam, né? Então o lugar de realce, mais próximo da Fernanda, é assegurado para os espíritos mais adiantados no assunto. Qual que é o critério? Esse. Até mesmo aquele que está mais adiantado no assunto, ele está mais próximo, não só mentalmente, mas naquele caso ali, fisicamente também. Tá? E seriam ainda casos únicos que poderiam ter preparado. As reuniões dela, como eu disse para vocês, aconteciam em salões que eram abertos na natureza. Imagina, André Luiz escreve, é bela essa paisagem, entendeu? Isso vale a pena eu ler esse texto aqui para vocês. Deixa eu ver onde que está. Não sei se eu vou achar ele aqui.
ele fala, por exemplo, olha, era um recinto muito verde. Os bancos, eles eram como que cobertos por relva. Imagina, tipo assim, um gramadinho verde, a gente sentado, vocês estão sentados nesse banco aí, um banco natural, verde. Flores por todos os lados, de cores e perfumes. Então, olha só, andamos lá no plano espiritual, ele está tendo percepção visual, auditiva, olfativa, também, tá? E ainda tinha, segundo ele, os candelabros, porque a preleção da missa venerana, ela acontecia depois da prece. Todo dia tem uma prece lá, mais ou menos 6 horas, 8 horas, então tem que ficar mais escuro. Então por isso que ele cita alguns candelabros. E diz que o lugar onde ela iria ficar era uma poltrona simples, também, com a relva, mas extremamente florida. Imagina. Fico pensando agora nisso. É uma calção de arrepiar. Estou pensando no espírito que vai sentado naquele lugar digno. A dignidade representada pela força da natureza. Você não vai falar ouro, prata. A exuberância maior do caminho. Esse dia eu estava lendo um livro sobre os índios romanos. Vocês já leram um livro muito legal, chama A Queda do Céu. Aí eles estavam criticando os galileus, o cara falou que está chovendo demais. Ele, para o ser humano, o Criador chama-se Omama, Deus. Aí ele estava explicando que Omama escondeu no ventre da terra o ouro, a prata, para ninguém tocar nisso. E o ser humano, o homem branco, tinha que estar a terra para tirar de dentro algo que deveria permanecer lá. Então, eu fiquei imaginando, né, como é que ele consegue fazer uma leitura nesse sentido. Porque para eles aquilo ali tem uma certa malefício que tem a ver hoje até com a questão da publicidade. Mas eu estou usando esse exemplo para a gente entender como que a força da natureza ela tem que ser venerada. Então, assim, irmãos indígenas, né, hoje chamados de povos originários, inclusive vocês gostam de falar indígena, tem essas questões vocabulárias aí que também, sei lá, onde que isso vai levar, né? Eu posso falar um indígena com tanto respeito que essa palavra vale mais do que um dicionário grego, né? Enfim. Mas a gente tem muito a aprender com eles. Então a poltrona dela, André escreve que ela tinha uma eminência florida. Então, sublimidade, superioridade. Uma flor sentando em meio ao outro. Talvez fosse uma maneira poética de definir. Bom, aí eu cancelei algumas coisas que ela falou sobre o pensamento. Algumas delas, ela traz aqui como questionamento. Uma é essa aqui, ela falou assim, ó, vocês não sabem que o pensamento é a linguagem universal? Ela resgatando depois os interlocutores. Ou seja, a base das relações espirituais entre os seres. Vou repetir. Pensamento, linguagem universal, base, relação entre os seres. A criação mental, frase dela, é quase tudo em nossa vida. Não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força essencial. Venerando. Ela falou assim, ó, e comigo ela também, porque olha só, o tempo que ela teve de trabalho, imagina para ela aprender a entrar nessa vibração. Vou repetir. Não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força essencial, empregada por nós mesmos em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais da nossa vida. Pergunto, quanto tempo nós não perdemos na nossa existência criando essas ideias, trabalhando com essas ideias na nossa cabeça, socializando essas ideias pouco edificantes, unindo a nós mesmos, machucando semelhante, mas duplamente a nós. Porque se eu machuco ele, eu me machuco 2 vezes. Né? O pensamento é força viva em toda a parte.
Então, pensamento, energia, força, essência, olha como está sendo trabalhado aqui. É a atmosfera que ela. Vamos imaginar que todos nós somos artistas. Estamos aqui no ateliê. Se nós não tivermos uma atmosfera criadora ali, nós podemos sentar onde a gente não faz nada. Se nós tivermos uma atmosfera criadora, ninguém pode dizer o que não pode sair da nossa cabeça. Pode ser tudo que a gente pode fazer. Né? Porque está criado ali um ambiente para isso. Ou seja, com o pensamento podem transformar-se homens em anjos a caminho do céu. Ou criar gênios diabólicos a caminho do inferno. Lembrando aqui que ela está usando a expressão céu e inferno, mas a gente sabe que isso tem mais um sentido figurado, né? São as condições mentais. Entenda-se por céu, aquele momento em que nós estamos em perfeita comunhão com os sentimentos nobres, os pensamentos edificantes, e o inferno que a gente está ali trazendo aquela vibração pesada, negativa, fruto do nosso pensamento, do nosso pensamento. Aí, irmãos, ela termina teor esse discurso dela, ela fala o seguinte: compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento. Ou seja, o pensamento tem leis. E a gente tem que compreender essas leis para a gente agir de uma maneira tranquila para não adulterarmos, tá? O pensamento desse falou para a gente, senão a gente desvirtua do caminho. E submetamos a elas desde hoje. Vou chamar. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos a ela desde hoje. Então ela falou, quem não fez isso? Vamos começar? Agora? E ela termina a preleção de uma maneira curiosa. Quem deseja aproveitar? Ela fez sua colocação, jogou para a plateia. Vamos começar desde hoje? Quem deseja aproveitar? Terminou? Terminou. E a verdade é assim. Na hora que está cenas do próximo capítulo, ó, ela deu o recado dela, ela convidou, não convidou? Eu pergunto, quem deseja aproveitar? Né? Se ela se retirou e falou, peraí, eu vou com você agora? Agora é que eu vou fazer? Né? Tipo assim, né? E obviamente ela ficou ali na preleção. Então o que a gente está vendo? Moçada, o plano espiritual, ele é muito organizado. A gente, algumas pessoas podem dizer assim, lá é qual o que a gente faz aqui, é o contrário. Isso aqui, bom, eu repito, Casa do Caminho, antes de ser isso aqui, ela existia no plano das ideias primeiro. Depois veio o plano da materialidade, suor, lágrimas, correr atrás. Me lembro quando a gente chegou aqui nesse lugar, não tinha nem andar assim. As primeiras reuniões a gente assistia ali embaixo. A parede era tijolo, não tinha nem reboco. Tudo tem que ter um início, tem que ter uma continuidade, tem que ter desdobramentos, tem que ter aperfeiçoamento. É isso que a gente vê lá no nosso lar. Então, todo mundo fala assim, beleza, vamos se carregar aquele do nosso lar, é bonito, mas não pensa que você vai ficar folgado, não. Igual o Luan falou pra gente na semana passada. Porque a gente tem essa noção. A gente não vai parar de estudar, a gente não vai parar de trabalhar, não. E INSS não. Tipo assim, aqui, você não vai fazer não? A veneranda deu o recado dela. Você está perguntando se a gente vai começar agora? 1 milhão de horas ela teve. O que ela quis dizer agora? Ela é uma pessoa que não perde tempo. Tempo é precioso, uma oportunidade. Ou a gente aproveita, ou a gente descarta. E se a gente descarta, nós vamos gastar muito tempo para arrepender o tempo perdido. Não é isso? Se tivesse levado. Quanto tempo a gente precisa? Quanto tempo a gente perde nisso aí? Né? Então, assim, esse capítulo, ele traz algumas curiosidades. O capítulo anterior, não, né? Sobre o efeito, e ele fala que ele estava extremamente entusiasmado. Você lembra que eu disse aqui que uma das regras era que as pessoas fossem
estivessem sinceramente dispostas a ouvir, né? O André Luiz, sem saber isso, porque você veio saber depois, mas para frente do capítulo, ele, diante da possibilidade de consultar para ver se ele estava venerando, ele já estava feliz. Ele teve uma noite estupenda, estupenda. Ele se preparou para aquilo. Eu pergunto, será que a gente se prepara para as coisas serem melhores na nossa vida? Qual é o nosso último pensamento antes de dormir? E a gente sabe que a gente leva para o sono nosso as ideias que ainda estão fervilhantes durante o dia, etc. Tá, por que a gente não tenta nos educar para a gente levar coisas melhores? Né? Fala só, eu briguei com a pessoa, não quero guardar a mágoa dela, né? Não quero, com mágoa, tem que limpar esse sentimento que eu estou, vou trabalhar isso para ser melhor, quero todo bem para ela e, de fato, sentir isso, não só falar. Né? Então, aqui a gente vê muito essa questão colocada no capítulo. Aí, olha, confirmou o que eu disse para você. Olha a fala do André Luiz. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira, se balançou sorridente. A ministra veneranda é simples. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que nas preleções evangélicas, que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém sabe quando e como terminarão. Olha a justificativa que ela deu. As preleções evangélicas começaram com Jesus, que só continua. Ela não quer botar o ponto final. Ela não vai botar, ela sabe. Se Jesus não terminou, não vai ser eu que vou terminar. Eu não tenho nem dignidade para isso. Fala assim, mas o que eu posso colocar? Um ponto de interrogação aí, para ver se ela serviu para a gente. Né? E aí, o que fazer de especial? Né? Então, assim, meus irmãos, é um pouco dessa coisa que eu tentei trazer hoje. Tenho aqui no finalzinho um pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Eu falo tanto pensamento, quero ficar obsessão. Mas é nesse sentido mesmo. Hoje a gente veio aqui para trabalhar o pensamento. Né? Tudo é pensamento. Nós somos pensamento. Nós agimos como pensamos. Somos hoje o que pensamos ser ontem. As ideias que nós tivemos ontem lá nos ajudaram a chegar a essa função agora. E seremos amanhã o que estamos pensando hoje. Eu teria uma vida para falar agora. Né? Então vou parando por aqui e agradecer a vocês.